Fala pessoal, tudo bem com vocês? Essa daqui é a videoaula de Quick Massagem para as costas. Essa videoaula vai ser dividida em 3 videoaulas, então nós vamos trabalhar primeiro com a parte inferior das costas, vamos trabalhar depois com a parte superior das costas e depois uma videoaula dedicada unicamente para trabalhar com o trapézio dele, tá? Que é a musculatura mais importante que nós temos aí nas costas. Para começar, como eu falei, 3 videoaulas, vamos começar primeiro com a parte inferior aqui das costas, a região do dorsal e a região do lombar, tá? Percebam que minha mão ela está apoiada aqui no centro do corpo dele, em cima da coluna, e a pressão que eu faço aqui ela ainda é uma pressão leve, uma pressão gentil, que eu costumo falar, que não é para assustar ele, porque se você já começa a massagem já apertando com toda a força lá, você assusta um pouco a pessoa, então tem que sentir primeiro onde está cada estrutura, tá? Eu costumo fazer umas 4, 5 pressões, até subo lá na parte mais alta, ó. Não tem problema, para reconhecer aonde que está a coluna dele. Depois de reconhecer essa parte central do corpo dele, ainda com a palma da mão apoiada lá, eu vou gentilmente pressionar um pouco o paravertebral dele para o lado. O que é o paravertebral? É esse músculo grandão que fica aqui, ó. Ele pega toda a extensão da coluna, vai lá de cima até embaixo, ele tem nos dois lados, paravertebral direito, paravertebral esquerdo, tá? Então com a palma da mão eu vou lá, pressiono gentilmente e solto, pressiono gentilmente e solto, meio que com a intenção de descolar o músculo da coluna dele. É muito doido falar isso daí, né? Descolar, mas a intenção é essa, criar um pouco mais de espaço na coluna dele, na região das costas dele, aqui na região do dorsal. Trabalhei de um lado, vou pressionar o outro lado, tá pessoal? O ideal, se você tiver espaço aí na sua casa, contorna a pessoa, tá? Faz a massagem lá pelo outro lado. Eu vou fazer desse mesmo lado por critérios de filmagem, para não ficar rodando o tempo todo em volta dele, mas vocês podem contornar aí. Pressionei mais ou menos umas 2 vezes cada lado, mais uma vez desse lado, ainda naquela intenção de reconhecer a musculatura, de reconhecer a estrutura que nós estamos trabalhando aí, certo? Pressionamos a parte da coluna, pressionamos de um lado do outro, vamos fazer essa mesma pressão ainda com a palma da minha mão para cima, tá? Bem devagarzinho, tá pessoal? Lembrando que essa técnica de massagem, na verdade, ela é uma mistura do shiatsu com a massagem relaxante com alguns alongamentos que nós vamos fazer também, tá? No final do vídeo sempre vai ter os alongamentos para vocês poderem colocar como um a mais aí na massagem, né? Uma parte a mais aí do atendimento. Ainda com a palma da mão, eu vou apoiar aqui nesse paravertebral dele e começar a trabalhar já com a massagem propriamente dita. Com esses pequenos movimentos de bolinha. Aqui a pressão ela já é um pouquinho mais intensa, tá? Pensando que no primeiro momento ali, aqueles primeiros movimentos, nós estávamos trabalhando com uma pressão de mais ou menos 2 a 3 numa escala de 10, aqui a pressão que eu estou fazendo nele já é uma pressão de nível 5, 6. Já é um pouquinho mais firme, já tem um pouquinho mais de especificidade que eu falo, né? Aqui eu já consigo sentir o paravertebral dele passando embaixo da minha mão aqui, ó. Como se fosse uma lombadinha, ó. Vocês vão sentir também quando vocês estiverem atendendo. E a intenção é essa: rodar a musculatura dele, sempre no sentido para fora do corpo, né? Percebam que eu faço a bolinha sempre para cá, eu nunca faço a bolinha para cá, é até estranho de fazer. O movimento natural é sempre para fora, tá? De forma a querer ganhar espaço entre as estruturas aqui, é o que eu falo para vocês, né? Eu quero separar a musculatura dele da coluna aqui, eu quero que fique com mais mobilidade, é por isso que a gente faz a massagem. A massagem, o principal objetivo dela é fazer com que a pessoa ganhe mobilidade. Trabalhamos um lado, sempre trabalhando de forma espelhada, tá pessoal? Faz de um lado, faz do outro. Mais ou menos umas 4, 5 bolinhas. 5, mais uma. Lembrando, pessoal, que a Quick Massagem, eu sempre vou falar isso daí nas aulas para vocês não esquecerem, tá? O objetivo desse curso é dar um leque de opções para vocês. Vocês não precisam seguir à risca o que eu falo, tá? Não precisa seguir exatamente essa sequência, porque imagina uma situação em que a pessoa está com dor nas costas, por exemplo, você não vai fazer massagem na perna dela, entendeu? Apesar de você ter feito uma aula de perna e eu falar que sempre tem que começar das pernas para cima, né?
você vai trabalhar direto com a parte que a pessoa se queixa, né? Com a parte que a pessoa pede para você fazer a massagem. Muito bom, trabalhamos 3 movimentos já, para fora, para cima e os movimentos de bolinha, perfeito? Para trabalhar com um pouco mais de especificidade, um pouquinho mais de força, o que vocês podem fazer? Gentilmente, vocês vão pressionar com os punhos fechados. Por que eu falo gentilmente? Aqui você tem o nível 1 de força, punho fechado você tem o nível 5 de força, cotovelo e antebraço é nível 10 de força, tá? Então já vão entender que daqui para cá a diferença é bem grande, tá? Então vamos com bastante calma e nunca pressionar em cima da coluna dele diretamente, tá? Principalmente com os punhos fechados. Então, coloquei meus punhos aqui ao lado da coluna dele e gentilmente eu pressiono lá para cima. Eu posso até coordenar o movimento com a respiração dele. Eu costumo falar até para a pessoa respirar fundo umas 2 vezes, ó. Começa agora lá, respira fundo, puxa o ar, solta. Puxa o ar, soltou, relaxa. Puxou o ar, soltou, relaxa. Na partir da 3ª, 4ª vez, você já consegue perceber qual que é a movimentação da respiração dele. Solta, puxa. Eu nem preciso mais falar para ele puxar e soltar. Solta. Mais uma, puxa até mais ou menos o meio das costas dele, nós vamos aqui. E soltou. Muito bom. Se a pessoa for muito maior que você, ou se ela tiver uma musculatura muito forte, você pode trabalhar com aquele movimento de bolinha, utilizando os punhos fechados. Você mistura as 2 técnicas aí, né? A técnica de trabalhar com os punhos fechados, junto com a técnica de trabalhar com aqueles movimentos de bolinha. Até com o cotovelo você consegue trabalhar esses movimentos de bolinha, eu já chego lá, tá, pessoal? Mas não é muito comum, tá? Trabalhar com o cotovelo e movimentar. Normalmente o cotovelo a gente utiliza ele mais para pontos específicos de pressão aí. Vamos trabalhar bem essa região aqui. Essa região da lombar, das costas, é a região que a maioria das pessoas sentem mais dor. Mais por conta de problemas posturais, até por sobrepeso às vezes, né? É uma região que acaba forçando muito, né? Acaba recebendo muito impacto durante o dia. Muito bem. Percebam que a cada movimento que eu faço, independente de ser com a mão, com o punho, eu volto aqui e pressiono um pouquinho a coluna dele, para sentir se a musculatura está relaxando, para sentir se está tudo no lugar aqui ainda. Tá? Então é bacana vocês criarem essa dinâmica, até porque fazer movimentos mecânicos aqui, depois esse, fica estranho, não fica fluido. Então faz um movimento, faz outro, confere de novo, repete aquele primeiro. Isso daí vai dando uma fluidez no atendimento, uma fluidez na massagem de vocês, tá? 4º movimento que nós vamos fazer é o movimento com o polegar. O polegar, por ser uma estrutura menor, ele serve para você trabalhar de forma mais específica os pontinhos das costas aqui. Ou seja, eu consigo trabalhar melhor, com um pouco mais de intensidade, um pouco mais de especificidade também. Como que nós vamos utilizar esses pontos aqui para trabalhar com o polegar? Seguinte, eu vou encontrar a coluna dele aqui com o meu polegar. Tanto faz se é o direito ou esquerdo, tá? Eu vou utilizar o direito aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Eu vou apoiar meu dedo entre a coluna e entre o paravertebral, vou pressionar um pouquinho para fora lá, ó. Percebam que eu meio que escondo meu dedo com a minha mão, justamente para ter que evitar de ficar fazendo força só com o dedo, ó. Então eu apoio, gentilmente eu vou lá e pressiono com a outra mão. Eu meio que esmago meu dedo aqui. Esmago não porque não dói, né? Eu só pressiono o meu dedo com a outra mão lá, ó. E aí eu sinto o paravertebral dele descolando todinho. Vai lá para fora e volta. Lá para fora e volta. Nós vamos subir mais ou menos até a linha da escápula dele aqui, tá? Lembrando que essa aula vai ser dividida em 3. Para ficar mais fácil de vocês aprenderem aí. Pressione e solta. Pressione e solta. Pressione e solta. Vamos trabalhar o outro lado aqui. Aqui eu vou ficar um pouquinho torto, tá? O ideal é que vocês mudem de lado para conseguir trabalhar os 2 lados de forma correta aí. E lembrando, pessoal, que o mais importante da massagem não é a força que você faz. Aqui eu não estou fazendo força para atender ele.
E ele tá com, acho que ele deve estar sentindo uma pressãozinha razoável aí, né? Porque o mais importante é que você faça com a frequência correta, né? Então, repetir o movimento 3, 4 vezes, trabalhar o movimento da forma correta, é muito melhor do que você chegar lá e ficar só cutucando a musculatura dele com o seu cotovelo, com o seu antebraço, tá? Uma massagem bem feita, ela precisa de vários aspectos aí, não é só a força, tá? Muito bom. Trabalhamos de dentro para fora. O que a gente vai fazer agora? Trabalhar de fora para dentro. O que eu costumo fazer aqui? Trabalhar com esse movimento de garrinha, ó. Eu utilizo esses meus 4 dedos para encaixar aqui no paravertebral dele. Lembrando que o paravertebral está aqui, ó. Dá até para ver a musculatura pulando, ó. Eu agarro o músculo lá e puxo para cá, ó. As mulheres aí que tem unha comprida, cuidado, tá? Para não furar a pessoa aí com a unha, ó. Ele tem um pouquinho de dor no paravertebral, a musculatura dele do dorsal aqui é meio tensionada, então a gente vai com mais calma, tá? Ó. Movimento de garrinha lá, ó. Tenta encaixar e trazer para dentro, para soltar os dois lados da musculatura dele. Se tiver difícil fazer a garrinha, não tem problema. Vai pelo outro lado lá e pressiona aqui também, ó. Você consegue achar o paravertebral dele de várias formas, certo? Aqui não é o caso dele, mas eu já atendi pessoas que são muito maiores que eu, né? Eu tenho quase 2 metros de altura. Para ter alguém maior que eu é difícil, mas vira e mexe aparece fisiculturistas, bodybuilders, né? E eles têm a caixa torácica muito grande, muito forte, né? Então o que eu faço para trabalhar o paravertebral? Nem eu vou com o dedo, às vezes eu vou direto com o punho lá para trabalhar o paravertebral. Aquele é magrinho aqui, não precisa, mas vai ter pessoas que você vai encontrar aí que tem um paravertebral gigante aqui que você vai ter que trabalhar direto com o punho aqui, ó. Certo? Mas por enquanto vamos com o nosso dedo mesmo. Desse lado aqui já fica um pouco mais fácil de trabalhar com o dedão, com o dedo polegar, né? E percebam que a frequência de movimento que eu uso é 2 para 1, 3 para 1. O que eu quero dizer com isso? 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. É um ritmo constante, ó. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Isso daqui é a base do shiatsu, tá, pessoal? O shiatsu trabalha dessa forma, movimentos que vão sempre para cima, movimentos lineares que saem, como eu falei já, sempre de baixo para cima, né? Essa é a base do shiatsu. Terminei esse movimento, gosto de fazer novamente aquele reconhecimento das costas dele. E aí vou trabalhar com esse movimento de bolinha de novo, lá só que agora alternado. Mais uma opção para vocês aí. Eu sempre gosto de alternar movimentos de pressão único, assim, né, que estava fazendo com o dedão, com o punho, com esses movimentos um pouco mais... Movimentos móveis é ótimo, né, mas esses movimentos que são um pouco mais amplos, assim, né, que trabalham com movimentos de bolinha e outras linhas de pensamento, e também para não ficar muito incômodo, não ficar muito chato ali para ele também, tá? Agora, pessoal, vamos voltar aqui para a parte baixa das costas dele, para a gente trabalhar com esse ponto do quadrado lombar. Esse pontinho do quadrado lombar, ele começa a se relacionar já com a musculatura do glúteo, da parte das pernas que nós trabalhamos aí em outras aulas, tá? Como que nós fazemos para encontrar? Só de encostar nele aqui, eu já percebo que ele tem esse lado das costas aqui mais tensionado. Vocês vão perceber isso daí em algumas pessoas também. A maioria das pessoas tem desequilíbrio muscular, mas enfim. Esse pontinho do quadrado lombar é bem legal de trabalhar porque ele mexe com a musculatura que fica lá dentro da coluna dele, que dá sustentação tanto no quadril quanto na lombar. Como que a gente encontra esse ponto? Ó? Vocês vão encontrar a última costela dele aqui, vou até pedir para o câmera vir mais pertinho aqui, ó. A última costela dele fica aqui e vocês vão achar a pontinha do osso do quadril dele, ó. Aqui, ó. Quadril, costela. Vai ter um meio termo entre esses dois pontos, ó, é aqui. Encontrei esse meio termo, eu vou escorregar 4 dedos para fora aqui, ó. Então a coluna dele está aqui, eu apoio esse dedo em cima da coluna, 4 dedos para fora. O ponto do quadrado lombar é exatamente aqui, ó, certo? Então com o dedão, gentilmente eu vou lá e pressiono. É um pontinho meio doído, ele vai sentir uma tensão muscular que vai vir daqui até o glúteo lá embaixo, meio que segura a lombar dele. Vai tensionar tudo, mas aí você mantém a pressão constante lá. Aqui uma pressão mais ou menos de 6 a 7 já é suficiente, tá, pessoal? Não precisa ir com toda a sua força lá para fazer a pressão. E solta.
Já aproveitando que eu estou com o dedo no lugar certo aqui em relação à costela, em relação ao quadril, eu vou achar a coluna dele desse lado, apoiei aqui, só corri o dedo para cá, ó. Ponto do quadrado lombar do lado esquerdo, ó. Ó como ele contrai, ó. Ele tem a musculatura toda travada aqui. E relaxa. Pode segurar mais ou menos uns 15 a 20 segundos esse pontinho, tá? Se a pessoa for muito sensível e não conseguir suportar essa pressão que você faz nela, eu vou ensinar o que vocês podem fazer. Só deixa eu soltar aqui. Aí. Se é aquela pessoa que é muito sensível, ao invés de pressionar com toda a sua força lá, com o polegar, você pode simplesmente trabalhar com um massageamento, um pouco mais leve, com um pouco mais de amplitude. A área de contato aqui é maior quando eu massageio, né? Trabalhar com as palmas das mãos, né? Ou até com os punhos fechados aqui, ó, é mais tranquilo para quem está recebendo a massagem, tá? Mas se quiser trabalhar de forma específica, vai lá com o polegar mesmo, tá? Tem um efeito melhor aí. Agora, pessoal, até para emendar um pouquinho já com a região do glúteo, eu gosto sempre de trabalhar de forma emendada, que fala, né? Eu saio de uma região, já trabalho uma região intermediária ali, depois já sigo para outra. O que vocês podem fazer? Trabalhar com esse pressionamento aqui da parte superior do glúteo dele, ó. Aqui eu já começo a soltar um pouquinho mais de peso mesmo, ó. Aqui eu já estou fazendo mais ou menos de 9 a 10 de força, tá? Pressiono e solto. Pressiono e solto. Pressiono e solto lá para o outro lado, mais ou menos umas 3, 4 vezes cada lado. Essa região do glúteo, quem trabalha muito tempo sentado, em home office, com computador, tende a sentir muita dor nessa região, porque metade do seu corpo praticamente fica apoiado em cima dela, né? Todo o peso do seu tronco, braços, cabeça fica apoiado em cima dessa região, então é uma região que tende a sofrer um pouquinho mais. Está sempre inflamada, está sempre meio tensionada. Se quiser deixar melhor esse movimento, se é uma pessoa muito maior que você, muito mais forte que você, manda ver com o cotovelo lá, não tem problema nenhum, tá? Só toma bastante cuidado para não machucar a pessoa. Bem de leve e solta. Apoiei aqui, bem de leve e solta. E solta. Muito bom, pessoal. Trabalhando dessa forma, com esses movimentos aqui de punho, de bolinha, com o dedo e com o cotovelo, vocês conseguem abranger bastante coisa aqui na região do dorsal dele, tá? E se conseguir aliar ainda com os alongamentos que vai estar no final do vídeo aí, melhor ainda, tá, pessoal? Uma coisa complementa a outra. A massagem, ela é como se fosse um alongamento forçado que vocês fazem na pessoa aí. Vocês trabalham esse alongamento de forma específica, né? Então, pessoal, vou pedir pro meu câmera subir aqui pra gente fazer o fechamento. Próximo vídeo vamos trabalhar com a parte da massagem nas costas, a quick massagem nas costas para a região superior, região do dorsal, região um pouquinho do trapézio, mas o trapézio vai ter uma aula específica aí, tá bom? Até a próxima aula!